Olá, começa agora o Rádio Jornal Inclusão, que traz para você informações sobre acessibilidade, saúde, qualidade de vida, meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo é estimular a inclusão social e digital, divulgando matérias atualizadas sobre produtos e serviços que contribuem para a vida de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e da terceira idade. Jornal Inclusão. Olá, hoje é quinta-feira, dia 17 de abril de 2014. Esse é o programa número 248. Um bom dia para você que nos acompanha a partir de agora e bom dia, Natália Ponce. Bom dia, Fernando Negrão. Vamos às manchetes de hoje. Paraplégicos movem pernas pela primeira vez depois de estímulo elétrico. Saiba mais sobre a demência. Governo do Estado oferece mais de 200 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. E calvície em mulheres. Saiba como melhorar o problema. Jornal Inclusão Brasil. Ciência e tecnologia. Paraplégicos movem pernas pela primeira vez depois de um estímulo elétrico. O experimento foi realizado por médicos de 2 universidades dos Estados Unidos e possibilitou que os pacientes flexionassem, além das pernas, os dedos dos pés, tornozelos e joelhos. Os resultados do trabalho sugerem que a eletricidade torna a coluna mais receptiva aos poucos impulsos que ainda chegam do cérebro à área lesionada. Segundo os cientistas, a coluna atua como uma ferrovia de alta velocidade que transporta mensagens elétricas do cérebro até o resto do corpo. Se há danos no trilho, a mensagem se perde. Há 3 anos, os mesmos cientistas divulgaram que um jogador de beisebol que ficou paralítico do tórax para baixo depois de um acidente de carro foi capaz de mover as pernas sustentado sobre uma esteira. Agora, mais 3 pacientes que estão paralíticos há pelo menos 2 anos foram submetidos aos estímulos elétricos e retomaram alguns movimentos. Eles foram capazes de movimentar as pernas e todos, exceto um, puderam controlar a força do movimento. A experiência confirma que certos movimentos podem ser retomados depois da paralisia e que o caso do jogador não é isolado. Ainda não está claro como o estímulo funciona. Os pesquisadores explicam que alguns estímulos voluntários alcançam a região lesionada, mas não são fortes o suficiente para desencadear o movimento. Com o impulso elétrico, a coluna lombar ficaria mais sensível e reage ao receber as mensagens do cérebro. É como se a coluna ficasse pronta para ouvir. Os especialistas esperam que a técnica possa se tornar um tratamento para lesões na coluna. O diretor do Instituto Nacional Americano de Imagens Biomédicas e Bioengenharia disse que agora que o estímulo vertebral foi bem sucedido nos 4 pacientes, acredita-se que um grande número de pessoas, antes com pouca esperança de recuperação significativa, possa se beneficiar da nova técnica. Saúde. Saiba mais sobre a demência. Todo mundo fica com problemas de memória com a idade? Se meu pai teve Alzheimer, eu também vou ter? Tem algum remédio para prevenir a demência? As demências acontecem por algum motivo que não se relaciona com a idade de forma direta, mas pode se relacionar diretamente com diversos problemas ligados à saúde e à integridade física. A genética também pode contribuir para o surgimento de demência, sem sabermos se de fato ela vai se manifestar. Isso porque existem muitos fatores que levam à perda de neurônios, podendo originar um quadro demencial, como por exemplo a falta de suprimento sanguíneo, o qual leva nutrientes para estas células. Outro fator é a carência ou descontrole de suprimentos para o bom funcionamento dos neurônios, como no caso da diabetes, onde a falta ou descontrole da glicose pode afetar as células do cérebro, levando às falhas da memória e baixo nível de atenção devido ao índice alterado da glicose, que é uma fornecedora muito importante de energia para o funcionamento neuronal. Mercado de trabalho. Governo do Estado oferece mais de 200 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. O Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência oferece nesta semana 258 oportunidades de emprego. As vagas são para as mais diversas áreas e são distribuídas entre a região metropolitana de São Paulo, capital, Araçatuba, Assis, além de 5 vagas para trabalhar em Minas Gerais, 3 para o Rio de Janeiro, 1 para Brasília, 1 no Paraná
e mais uma no Espírito Santo. O secretário do Emprego, Tadeu Moraes, afirma que em 18 anos foram realizadas inúmeras ações de conscientização que resultaram no aumento do conhecimento dos empregadores sobre a importância da inserção dessa parcela da população nos postos de trabalho espalhados pelo Estado. O programa foi criado em 1995 e já inseriu mais de 13 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O programa oferece avaliação de perfil profissional, orientação quanto ao laudo médico e as exigências do mercado de trabalho, encaminhamento para cursos ou vagas disponíveis, emissão de carteira de trabalho e habilitação do seguro-desemprego, além de divulgação de oportunidades de emprego. Para participar, as pessoas com deficiência e os empregadores devem se cadastrar no site empregasaopaulo.sp.gov.br/maisemprego. Repetindo, empregasaopaulo.sp.gov.br/maisemprego. O cadastro também pode ser feito em um dos 250 postos de atendimento ao trabalhador. Os documentos necessários para os candidatos são RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, laudo médico e audiometria. Para o empregador que deseja se cadastrar, é preciso CNPJ, razão social, endereço e o nome do solicitante da vaga. Comportamento. Calvície em mulheres, saiba como melhorar o problema. A médica dermatologista Lígia Cogos afirma que 90% desse tipo de queda de cabelos que acontece em mulheres mais velhas podem ser resolvidas com comprimidos e loções. Sempre aconteceu, sempre foi um problema das mulheres após a menopausa. A diminuição do hormônio feminino ocasiona o enfraquecimento progressivo dos fios, porque o hormônio masculino permanece, as mulheres também têm um pouquinho de hormônio masculino, e sem a ação protetora que representa o hormônio feminino para os folículos, né, que dão origem aos cabelos, aos fios, o hormônio masculino fica agindo sozinho e ocasiona uma perda de cabelos que se assemelha geograficamente, nós poderíamos dizer, à queda masculina, que é a queda de cabelo, principalmente no alto da cabeça, e depois se estendendo e podendo ficar mais exuberante, com uma perda mais generalizada. O que ocorre, fala-se mais disso, porque justamente com o avanço da medicina, com tudo que é possível fazer, com a própria reposição hormonal, com os tratamentos, hoje em dia, uma mulher de 60 anos, de 70 anos, pode aparentar muito menos, pode aparentar 20, 30 anos menos. E essa mulher é exigente em relação à sua aparência e não se conforma facilmente com a diminuição do volume de cabelo. A reposição hormonal, que tem sido feita muito pelos ginecologistas, principalmente nos últimos 20 anos, evitou em parte essa queda de cabelo. Então, a própria reposição hormonal já é uma prevenção e um tratamento em si para essa queda, que depende da diminuição do hormônio masculino. Mas é claro que nem todas as mulheres podem fazer uso e, às vezes, mesmo tomando reposição hormonal, há problemas em relação ao volume que essa mulher tinha anteriormente. E os dermatologistas têm tratado com muito sucesso esse tipo de queda de cabelo. É claro que existem casos mais intensos, mais sérios, que demandam mais cuidado, e existem casos que rapidamente respondem às primeiras medidas terapêuticas. O uso de medicamentos via oral, à base de finasteride, um medicamento já usado há tempos pelos homens, e é interessante porque todas as bulas dos medicamentos comerciais à base de finasteride trazem lá a recomendação que não deve ser usado pelas mulheres, mas isso não é que faça mal, é apenas porque esse medicamento não deve ser usado durante a gravidez. Então existe essa recomendação, mas as mulheres que estão certas de que não vão engravidar naquele período, não é um medicamento que deixe vestígios por muito tempo, mas enquanto se toma não se pode engravidar. E no caso das mulheres mais velhas, essa preocupação, claro, não existe. Então é um ótimo medicamento para esta queda de cabelo,
que acomete as mulheres após a menopausa, às vezes antes da menopausa também, porque de fato esses hormônios já começam a oscilar antes, né? Por volta dos 40 anos, 38 anos, muitas mulheres já têm algumas oscilações de hormônio. Esse não é o hormônio finasteride, é um medicamento que age muito eficientemente só ao nível dos folículos, ali ao nível da raiz do cabelo, impedindo a ação maléfica que o hormônio masculino, que resta nas mulheres, causa. Então, é um medicamento que protege a raiz dos fios da ação prejudicial da parte masculina dos hormônios. E realmente faz um ótimo efeito. Ao lado disso, os dermatologistas também receitam complexos de aminoácidos que fortaleçam aqueles fiozinhos que vêm crescendo, às vezes vão crescendo mais frágeis e é preciso encorpá-los. Então, com esses complexos de aminoácidos já conhecidos como Pantogar, Pillfood, são medicamentos que não causam não é preciso uma preocupação médica em relação a eles, não tem nenhum efeito colateral, pode ser tomado sem problemas e ajudam a encorpar os fios. E loções também, loções locais, loções para serem aplicadas em gotas no couro cabeludo, principalmente à base de minoxidil. Hormônios femininos também podem ser colocados nesta loção. E outros medicamentos, dependendo do caso da queda de cabelo, do caso de se é uma queda de cabelo, que está acontecendo por uma certa até inflamação do couro cabeludo, os dermatologistas colocam substâncias calmantes junto com os outros ingredientes. E também outras medidas. Quando a queda de cabelo é muito preocupante, aplicações de luz como a Blue Light, ou como a Infrared, ou como de um equipamento chamado Multiwaves também pode ajudar, injeções dadas no couro cabeludo, mas isso são os casos mais resistentes. Normalmente, a maioria, 90% dos casos da queda de cabelo, desse tipo de queda que acomete as mulheres mais velhas, se resolve com coisas simples, comprimidos e loções. Jornal Inclusão Brasil. O Jornal Inclusão fica por aqui. Você que quer entrar em contato com a gente, envie um e-mail para radiojornalinclusão@gmail.com. E se você tem deficiência e quer entrar no mercado de trabalho, envie um currículo para contato@portalinclusão.com. Obrigado pela sua audiência e tenha um bom dia. Bom dia para você e até o próximo programa.